E aí galera, voltei. Hoje eu vou responder algumas perguntas que chegaram para mim aí através do YouTube. Tô misturando as coisas aí. Sobre pigmentos que falaram para mim, perguntaram se poderiam adicionar pigmentos no pó descolorante para poder fazer a matização de mechas. Isso vai depender muito de muitas coisas. Por exemplo, eu trabalhei com uma marca quando eu estava em Barcelona, que se chama Davines. Essa marca ela tem um pigmento específico para isso, que é um líquido, e você coloca dentro do pó descolorante. Esse líquido tinha várias cores, tinha vermelho, tinha laranja, tinha azul, tinha violeta e tal. Mas tem um problema nessa questão aí. Qual é o problema? A primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo é: para que serve o pó descolorante? Para que serve? O pó descolorante ele oxida o pigmento para poder retirá-lo, para poder apagá-lo. Então, se você coloca pigmento dentro do pó descolorante, fatalmente ele vai perder o poder dele, não vai? Ele vai praticamente desaparecer dentro do pó descolorante, porque o pó descolorante foi feito para tirar ele do cabelo, para eliminá-lo. Então não tem muita lógica. Eu vi produtos aí no Brasil também, quando eu estava aí um pouco tempo atrás, aí 7 meses atrás, e mais tempo também, porque eu já tinha contato com esses produtos aí, que eram pó descolorantes que você já utilizava, e esses pó descolorantes já faziam mecha marrom, mecha vermelha, blá blá blá. Acontece que fica uma cor bem porcaria. Entendeu? Porque o pó descolorante misturado com pigmento realmente fica uma merda. Eu não gosto. Você pode sim adicionar pigmento, pode. Vai matizar? Pode ser que sim, pode ser que não. É um risco que você vai correr. Muitas vezes pode ser matizado assim, mas eu acho que o correto não é esse. O correto é você trabalhar com pigmento depois, né? E fazer a matização depois, com um shampoo, com oxidante e tal, um gloss color, né? Outra coisa que eu vou esclarecer aqui. Muita gente, quando você vai fazer um curso de colorimetria aí, tá mal a filmagem aí hoje, né? Sem luz. Muita gente, eu acompanhei vários cursos de colorimetria aí, e quando você chega a fazer o curso de colorimetria, tem uns caras que eles falam sobre quantidades, aí fala: você vai utilizar um linear. Que merda é linear? Você me explica o que é linear, porque isso aí não funciona. Primeiro lugar, você procurar em um dicionário o que significa linear, o linear ele tanto pode ser desse tamanho como infinito, que quer dizer uma quantidade linha. Então você pode usar, você não pode usar esse termo linear. Você que é professor, falar linear, você vai confundir a cabeça do pessoal, né? Então aqui tem também outra coisa que eu vou falar sobre esses aqui é chamado ball, né? Essa vasilha aqui que usa para fazer coloração. Normalmente dentro dele tem essas medidas, né, de ml, mas tem um específico que aqui embaixo, aqui, ó, no fundo, tem uma régua. Então, para esclarecer aí muita gente que vai em curso de colorimetria e os caras que vão lá e dão aula acabam confundindo a cabeça de vocês, a régua que tem aqui é justamente para fazer a contagem de pigmento, tá? Então ninguém fala linear, você fala centímetro. Quantos centímetros de pigmento vai? Então vai, por exemplo, eu quero matizar o fundo de clareamento de um número 10 com a coloração, da coloração 10. Eu vou parar no 10. Eu estou no 6, a cliente tem o cabelo natural 6, e eu vou aplicar o número 10. Só que ela não quer amarelo. Eu vou aqui você tem que procurar o que tem na régua. Normalmente tem aí, eu não sei se estão fabricando mais, mas antes tinha, não sei. Ou você vai e vê através de uma régua, você vai ter ideia mais ou menos de quanto que é 1 centímetro, 2 centímetros. Então,
Dentro de um 10, de um tubo de uma quantidade de 40 gramas de coloração, mais ou menos, você vai adicionar 1 centímetro de violeta, do pigmento violeta. Isso depende da marca, tem as numerações diferentes, tal. Esse 1 centímetro de pigmento violeta vai transformar o 10 em louro claríssimo irisado. Então é para isso que serve a régua e não tem que falar linear. Linear, se você for dar aula ou for falar sobre linear, você vai ser um mau professor. Isso é um termo que tem que ser banido, porque linear não tem quantidade exata, certo? Outra coisa que eu vou falar, por exemplo, você faz muito reflexo no cabelo da sua cliente. Aqui, o que eu quero explicar para vocês, o reflexo aí no Brasil, normalmente a gente faz muito na grande maioria dos salões, não estou falando todos, porque eu trabalhei em salões que você faz do jeito que eu vou falar agora, mas a grande maioria dos salões trabalham muito com reflexo apenas claro, certo? Você faz a costurinha lá, tal, tricoteia e você põe o pó descolorante, larga a cliente lá e quando dá o tom platinado, você lava e boa. Acontece que conforme você vai fazendo isso, o cabelo do meio para as pontas ele vai ficando cada vez mais loiro. Vai chegar uma hora que vai ficar 100%, 97%, 80% tal, e vai ficar carregado e começa a ficar até difícil para você fazer o retoque na raiz, porque você tem que puxar muito papel. Então, o correto é o que? Você fazer low lights, que é escuro. Aqui, na Irlanda, na Espanha, tal, você usa muito, a cada 2 papéis claro, você põe um escuro. O escuro tem que ser assim, se a cliente tem um cabelo louro claríssimo, tem que ser numa base 7, 6, no máximo, para não escurecer muito. Ainda mais aqui, que a maioria das mulheres é super loira e a pele é super branca. Se você fizer low lights muito escuro, ela te mata. Ela vai encher o seu saco. Aí no Brasil você já pode jogar um pouquinho com os tons mais escuros, um chocolate, um 677, um 577 e tal. Até porque o cabelo loiro ele não fixa bem o pigmento. Depois de algumas lavagens, de alguns shampoos, ele vai acabar desbotando. E é isso aí. Outra dica que eu vou dar sobre o pessoal que fala pra mim que quer viajar, que quer ir pelo mundão aí afora. Se você escolher um país que não fala o seu idioma, seria o português, que é o único, tem alguns países no mundo que falam, mas na Europa só Portugal, acredito. Ou espanhol, que é o idioma mais próximo do nosso idioma, que é até mais fácil de se aprender. Tem gente que tem muita dificuldade, para mim foi fácil pegar o espanhol, porque eu já gostava de aprender idiomas e tal. O inglês eu aprendi sozinho na minha casa, com um curso de CD, eu cheguei aqui falando inglês muito ruim, agora evolui bastante, foi bom. Até foi bom essa experiência por causa disso. Então assim, se você não vai para um país que fala seu idioma, ou um idioma muito fácil, você vai escolher alguma coisa dentro da Europa, ou navio, para trabalhar em navio, ou país asiático, o que seja. Cara, primeira coisa que você tem que fazer é sair daí falando inglês bom. Bom no que eu quero dizer, no aspecto de você poder dar consulta para seu cliente e finalizar e conversar com ela durante o trabalho para você poder fazer uma venda de produto ou oferecer um outro trabalho e tal. Esse vídeo pode ser até um pouquinho longo porque eu tenho muita coisa para falar e é interessante você que me acompanha de verdade saber tudo o que eu vou passar para você. Então assim, se você tiver com inglês, é mais garantido que você vai ser contratado. Você pode até ter um trabalho razoável. Tem cara que chega aqui e o cara é bom, mas quando o cara chega e o cara não tem um idioma bacana, o pessoal não dá vaga porque as clientes não se sente confiança em estar passando o cabelo dela para você sem você entender. Quando eu cheguei aqui, eu dava uma de malandro, né? Dava aquela risadinha e fingia que entendia. E aí depois, em off, eu perguntava para o outro profissional o que ela quis dizer com tal coisa e tal. E aí o cara me explicava, a pessoa me explicava e eu fui indo. Depois você vai pegando os termos sobre cabelo e tal, e aí você vai evoluindo. Tudo é passo a passo, entendeu? Não vai
Não adianta querer chegar abraçando o mundo com as pernas. No caso, quando eu cheguei aqui, eu me sujeitei a trabalhar em barbearia. Eu fui fazer um trabalho em barbearia, tive que cortar cabelo masculino pra caramba. Tem muito diferencial quando você chega pra cá. É legal, você vai aprender, é uma experiência de vida, você vai entender muitas coisas bacanas, vai ampliar seu conhecimento. Tem a parte boa, que é essa. A parte ruim. A grande maioria dos salões aqui não tem auxiliar. Você vai ter que lavar cabelo, varrer cabelo, limpar o chão, passar pano no chão, dobrar a toalha, limpar espelho. Então você é cabeleireiro e faxineiro. Essa é real, certo? Bom, daí é o seguinte, eu vou chegar a viajar para outro país e quando eu chegar lá, assim que começar as coisas a se alinharem e tal, para mim eu vou gravar um vídeo bacana onde eu vou tá revelando outros segredos mais fortes do que esses que eu já revelei. Poxa, eu gostaria de ter uma estrutura maior, assim, alguma coisa bacana para mim poder estar fazendo esses vídeos para vocês. Não é todo... Tem gente aí que consegue, eu não consigo. Eu não tenho ninguém para filmar para mim. Eu teria que estar pagando gente para fazer banner, eu não tenho essa grana para gastar, infelizmente. Não tem estrutura para fazer o que eu gostaria de fazer. E eu tenho muita coisa bacana para contar, mas não tem. Então não posso, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, tenho que estar... Se você visita o blog, você visita o meu blog, Cabelo by Vasquez, lá tem bastante informação que eu coloco lá de vez em quando. Faz tempo que eu não coloco nada novo. Eu tenho muita coisa bacana, mas só que eu não gostaria de estar contando em texto e nem assim em vídeo. Eu gostaria de estar mostrando na prática e tal. É mais difícil. Outra coisa, quem assiste os meus vídeos, se você quiser ir para o meu Facebook, você pode ir também. Lá já virou casa da mãe Joana faz tempo. Todo mundo lá entra e tal, dá opinião na minha vida. E eu sou muito aberto, eu posto um monte de besteira da minha vida e tal. Então eu não ligo. Eu só não gosto quando tem gente que fica enchendo meu saco. Entendeu? Já teve pessoas que eu deletei de lá porque... Eu postava uma coisa, a pessoa vinha com 4 pedras na mão, falando da minha vida e tal, sabe? A pessoa não sabe o que eu tô passando, então, por favor, não fala muita abobrinha. Fala, mas também não exagera. Eu também falo muito, né? Então, vamos lá.